Nessa época, só tem 4 tipos de pessoa no mundo. Você tem o judeu, você tem o gentio. Quem que é gentio? Todo mundo que não é judeu. Você tem o misturado, que é o caso do samaritano. Ele é metade gentio e metade judeu. E você tem aquele que era gentio, mas se converteu ao judaísmo. Ele é o prosélito. Então você tem judeu, gentio, o misturado, que é o caso dos samaritanos, e você tem o gentio que se converteu ao judaísmo. Ele é o prosélito. Você tem 4 tipos de pessoas do mundo. Então, quando essa linha teológica vai dizer o quê? Em Atos 2, o Espírito Santo chega e é derramado sobre os judeus. Em Atos 8, ele vem sobre os samaritanos, os judeus misturados com gentio. Em Atos 10, ele vem sobre os gentios. E em Atos 19, que é esse caso aqui, ele vem sobre os prosélitos. Ele está vindo sobre gentios convertidos ao judaísmo, porque Paulo está pregando na sinagoga. O que demonstra que o Espírito Santo veio para todo tipo de gente. Não é exclusividade do judeu, não é exclusividade do gentio. O Espírito Santo veio para toda a carne, mostra a universalidade do Espírito. Quem está me entendendo, diga, até aqui estou. Paulo, em 1 Coríntios 12, diz que em um só corpo fomos batizados, em um só Espírito. Ele está falando que o batismo foi feito em nome do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos nós. Paulo escreve em Efésios 1,13 o seguinte: quando vocês ouviram o Evangelho e creram na palavra da verdade, vocês foram selados com o Espírito Santo, ou seja, marcados com o Espírito Santo. O Espírito Santo adentrou a vida de vocês quando vocês ouviram o Evangelho e creram na palavra. Ou seja, quem crê, recebe o Espírito Santo. João Batista dizia que batizava com água, mas que viria alguém que batizaria com o Espírito. Na conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz em João 3, versículos 5 e 6, que quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Nascer do Espírito, ser selado com o Espírito, são expressões sinônimas. Pastor, mas podemos dizer que são sinônimas também do batismo no Espírito Santo? Ser selado com o Espírito, ser batizado num só Espírito, significa ser batizado no sentido de ser totalmente tomado pelo Espírito Santo. Alguns estudiosos, como John Piper, eles vão trazer uma reflexão a mais para esse pensamento de que o Espírito Santo é para todo mundo, e que todo mundo que se converte é selado com o Espírito Santo. Mas ele vai dizer que o batismo no Espírito Santo tem um detalhe a mais. Ele vai dizer o seguinte: batismo é imersão, é o significado da palavra. E quando a Bíblia está falando de batismo no Espírito Santo, está dizendo, eles foram imersos no Espírito Santo. Houve um enchimento do Espírito Santo, houve um domínio do Espírito Santo. A gente olha para a história e vê uns momentos assim. Por exemplo, a reunião de oração do Clube Santo na rua Aldersgate Street. Era um grupo de homens apaixonados por Deus, que buscavam o Espírito Santo de Deus. Entre eles o Wesley. O Wesley já era da igreja. Ele já era selado com o Espírito Santo, mas ele ainda não era uma pessoa dominada pelo Espírito Santo. Ele teve uma experiência com o Espírito Santo, e a partir dali ele mudou e abalou Estados Unidos e Reino Unido com a sua pregação. O avivalista Moody
foi abordado por duas mulheres da Igreja Metodista Livre. E elas disseram para Moody: estamos orando por você. Moody começa também a orar. Logo veio sua gloriosa experiência em Nova York. Ele disse que não trocaria esse enchimento do Espírito, ainda que lhe dessem em troca o mundo inteiro. O que a gente começa a concluir? Que o batismo no Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, ele não significa apenas ser crente, mas significa ter algo a mais, ter uma revelação a mais. Não é que é uma segunda bênção, porque alguém pode se encher e, se não mantiver a postura, se esvazia. Pastor, onde que entra línguas nisso? Línguas, em Atos 2 é idioma, não tem nada a ver com língua estranha. Língua estranha é uma coisa que vai ter a ver com os dons que são anunciados pelo apóstolo Paulo, quando ele fala do dom de línguas e de interpretação, e dizendo: se tiver língua, tem que interpretar, se não, esteja calado. O que a gente vê é que essa manifestação de línguas, ela pode ser dada sim. Pode ser, mas ela não é evidência de batismo no Espírito Santo. Porque a pessoa pode até ter esse dom, falar em línguas e ter uma vida que não mostra enchimento nenhum do Espírito. Às vezes o cara fala em língua e fala dos outros também. E tem gente que ainda é vaidoso porque fala em língua. Pensa num cara que fala em língua. O que demonstra que não é enchimento do Espírito. Pastor, por que não é enchimento do Espírito? Porque o Espírito traz o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o quê? Bondade, benignidade, domínio próprio, alegria, paz. Não tem nada a ver com arrogância, mitidez, vaidade. Meus queridos, tem gente que dá curso de línguas. Sério, curso de línguas. Tem igreja que tem curso de línguas, com todo respeito, mas o Espírito é que dá, ninguém ensina. Ninguém ensina. Pastor, então o senhor acredita no dom de línguas? Óbvio. Está na Bíblia. Ah, mas ele é evidência de batismo do Espírito Santo? Óbvio que não. A evidência do batismo do Espírito Santo é o fruto do Espírito, é a vida que se vive, é o caráter que se vive, é a dignidade que se vive, é a paixão que se vive, é a determinação que se vive, é a glória de Deus no seu olhar, é a paixão de Jesus na sua vida, e não um dom. Ah, eu tenho esse dom, eu sou melhor. Quantos que você conhece que falavam em língua na igreja, que hoje vivem no adultério? Eu prefiro não falar em línguas vivendo o Evangelho do que falar em língua e viver no mundo, sim ou não? Agora, se Deus quiser dar a língua e a vida no Evangelho, glória a Deus, qual é o problema? Nós não temos medo de dom nenhum, nós só não transformamos pessoas que têm um determinado dom em os caras, porque foi isso que destruiu a igreja de Corinto. E parece que a gente rasga isso da Bíblia, a gente rasga este exibicionismo que o livro de Coríntios nos apresenta e que destruiu a igreja. No texto, Paulo encontra 12 pessoas que tinham uma experiência com o Evangelho. Ele pergunta: quando vocês creram, vocês conheceram o Espírito Santo? Eles falaram: que Espírito Santo? A gente viu que a gente era pecador e que a gente tinha que se arrepender e que a gente tinha que crer naquele que viria. E a gente creu nisso, e nós somos batizados no batismo do arrependimento de João.
Mas ninguém explicou para a gente sobre o Espírito Santo. Paulo falou, olha, o que vocês aprenderam foi certo, foi legal. O homem tem que entender que ele é um pecador. Ele é uma pessoa que necessita da graça, da misericórdia de Deus. Vocês entenderam, parabéns. Mas deixa eu falar para vocês, tem algo a mais. O capítulo 1 vocês já fizeram, vamos para o capítulo 2. E no capítulo 2 eu quero apresentar para vocês o que o Espírito Santo faz na vida da gente. E só faz isso porque Jesus veio ao mundo, pagou o preço na cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, e ele foi ao Pai, e ele anunciou, virá aquele que vai inundar o coração de vocês com consolo, com a paz, com a esperança, com o poder, que é o Espírito Santo. E eles falaram, nós queremos esse Jesus, e tudo que ele traz, nós queremos o Espírito Santo. E então o Espírito Santo veio sobre eles. Meus irmãos, depois de os batizarem em nome de Jesus, ele impõe as mãos, eles recebem o Espírito Santo, eles falam em línguas e eles profetizam. A presença de Deus está em todo lugar, mas a manifestação depende da nossa busca. A presença de Deus, do Espírito de Deus, está em todo lugar, mas a manifestação desse Espírito na nossa vida depende de algo a mais. O Espírito Santo é uma pessoa, ele se revela ao homem. Em João 14, 26 diz que o Espírito Santo tem um ministério de nos revelar a verdade. Ele quer te mostrar que caminho tomar, que rumo tomar, que decisão tomar. Ele não quer que você caia nas armadilhas da vida. Ele quer iluminar a sua história. Mas como se você estiver na mesma condição daquele povo que conhece o batismo de João apenas, só conhece a necessidade de ter uma igreja, de ter um arrependimento, mas você não conhece a pessoa do Espírito Santo. A proposta do cristianismo é muito clara, é que nós avancemos. Quando vemos em 2 Coríntios 3,18, diz que a nossa vida deve ser de glória em glória. De glória em glória, nós temos que avançar, nós temos que ir além. Quando nós vemos em 2 Pedro 3,18, vai dizer que todo cristão, ele tem que ir buscar a maturidade.